Olá, meus amigos. Neste sábado, Jesus nos propõe uma outra parábola. Depois de termos rezado a parábola do semeador, ele nos conta a parábola do joio e do trigo. Mateus capítulo 13, 24 a 30. O reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo começou a crescer e as espigas a se formarem, apareceu também o joio. Os empregados foram então procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste semente boa no seu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. No tempo da colheita direis aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio, e ao amarrai em feixes para ser queimado, e recolhei o trigo no meu celeiro. Esta parábola é de uma sabedoria imensa e ela nos faz, em primeiro lugar, perceber, depois de termos meditado a parábola do semeador, que parecia esse Deus que sai semeando e jogando semente para todos os lados, em todos os terrenos, aqui aparece uma outra figura que também joga semente. E é muito importante a gente perceber que não é só Deus que está aí semeando na nossa vida, no nosso mundo. E esse é o inimigo, é aquele que quer realmente nos afastar desse projeto de Deus, que não quer deixar que a boa semente plantada com tanto cuidado, com tanto carinho, possa frutificar. Nós temos que tomar consciência que na nossa vida nem tudo é boa semente e precisamos cuidar, porque assim como no início, joio e trigo, dificilmente nós vamos saber distinguir um do outro, também assim é na nossa vida. As coisas sempre se apresentam como sendo boas, mas pouco a pouco a gente vai, com a ajuda de Deus e com o nosso discernimento, perceber que não é bem assim. Se nós quisermos separar e arrancar o joio desde o início, a gente não vai conseguir e vai arrancar o trigo junto. Então aqui entra a segunda lição desta parábola, que é: precisamos ter paciência, esperar o tempo da colheita. No mundo em que a gente vive, isso é muito complicado, porque nós estamos correndo, sempre queremos os resultados mais rápidos possíveis. E o Senhor diz: não dá, tem que esperar. É preciso deixar que cresça joio e trigo. A terceira lição que nós podemos tirar dessa parábola é olhar para a nossa igreja e olhar para cada realidade da nossa vida. Nem tudo é trigo. O joio está ali misturado. Muitas vezes nós exigimos das pessoas que sejam perfeitas, que sejam sem erro nenhum, mas a gente percebe que somos falhos, somos pecadores, nem sempre acertamos naquilo que fazemos, naquilo que dizemos. E assim é a nossa igreja. E assim somos nós.
Hoje, um grande perigo é a gente querer que a igreja seja formada por pessoas perfeitas. E quando percebemos algum deslize, já julgamos e condenamos e isolamos aquela pessoa, aquela classe de pessoas. Quem somos nós para julgarmos uns aos outros? Temos que ter paciência, assim como Deus tem paciência. Quando a gente olha a história do povo de Deus no deserto, como Deus foi paciente. Talvez se fôssemos nós, não teríamos essa paciência de Deus. A parábola do joio e do trigo nos ensina que é preciso saber conviver também com os limites e as dificuldades que cada um de nós temos, sem desanimar e pedindo sempre a graça de Deus. Então vamos pedir para que Ele nos ajude a perceber na hora da colheita o que é trigo e o que é joio. Na hora da colheita vai aparecer. No início, a gente tem que ter muito cuidado e muita paciência. Vamos pedir ao Senhor essa graça e que Ele nos ajude também a termos mais compaixão, mais compreensão com os nossos próprios limites e com os limites da nossa igreja, com suas falhas também, mas há um grande desejo de acertar. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.